Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Engler aqui e vamos entrar agora na segunda parte do processo histórico. Depois da Era Vargas, agora a gente entra aí na República Populista de 1946 até o golpe de 1964, ok? Aqui para Brabo Concursos, eu, Max Engler, te falando o que você precisa saber de história para o MPSP, ok? Então, aqui na Brabo a gente continua passando para você os principais pontos de história. A República Populista de 46 a 1964, de Dutra a João Goulart. Democracia, desenvolvimento e crise política, ok? Então, a gente terminou a última parte falando aí do fim do Estado Novo, da Era Vargas, né? Vargas renunciando em 1945, depois de uma política contraditória, né, em relação ao processo da Segunda Guerra Mundial. O Brasil combatendo, participou com 25 mil homens, né, lá na Segunda Guerra Mundial, combatendo grupos que eram ditatoriais, né, os fascistas e nazistas lá na Europa, e ao mesmo tempo o Brasil vivendo uma ditadura sob o regime de Vargas. E isso, né, houve um apelo muito forte, tanto social quanto internacional, principalmente dos Estados Unidos, e aí os militares acabam pressionando Vargas à renúncia, certo? E aí você tem um movimento de transição e entra aí Gaspar Dutra na sequência como o presidente do Brasil, ele que havia sido ministro de Getúlio Vargas. Vargas renuncia em 2 de dezembro para presidente, né? Então deixa de ser o presidente do Brasil, o Getúlio Vargas, em 1945. Entre 45 e 46, ao processo de redemocratização do país, né? Encerra-se o período chamado de Era Vargas e há uma possibilidade aí para o regime democrático na sequência. O contexto internacional, marcado pela vitória dos aliados, a valorização do discurso democrático, colocou em pauta, né, a contradição gigantesca entre Vargas, né, do trabalhismo, das questões sociais, da CLT, né, mas também o Vargas aí responsável, né, também por uma linha extremamente persecutória aos seus adversários políticos. Tornou insustentável a permanência de um regime autoritário, né, naquele momento na América Latina. No plano interno, cresciam as pressões de eleições, liberdade política e normalização institucional, que sob o Estado Novo de Vargas, lá no plano Cohen, né, uma ideia inventada para que Vargas pudesse impor novamente o seu modelo autoritário, suspendendo ali as linhas da Constituição de 34. Então, nesse cenário, as Forças Armadas conduziram a transição, convocando eleições presidenciais e permitindo a reorganização do sistema partidário no Brasil. A eleição do general Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro de Guerra de Vargas, representa uma ruptura com a ditadura, mas também uma continuidade administrativa com os militares no poder, uma vez que muitos quadros do Estado Novo permaneceram ativos, mas agora sob a égide de um regime democrático, porque o Brasil participou da Segunda Guerra contra regimes autoritários. A redemocratização foi formalmente consolidada com uma nova Constituição, né, de 1946, documento de inspiração liberal baseado nos ideais estadunidenses, que reestabeleceu os direitos civis e políticos, garantiu liberdade de imprensa, associação e de expressão, fortalece o poder legislativo, devolve autonomia aos estados e, ao mesmo tempo, mantém a legislação trabalhista de Vargas, o que fez com que o trabalhismo continuasse forte e o Vargas continuasse com força política muito grande, porque era uma grande conquista a lei trabalhista que Vargas tinha imposto, né, dentro das suas contradições durante o período de Era Vargas, o que assegurou a permanência do trabalhismo num elemento central da vida política brasileira, e o trabalhismo estava diretamente ligado à figura de Getúlio Vargas. O sistema partidário brasileiro no pós-guerra, a partir de 1946, né, se teve nova abertura de partidos, a reorganização democrática deu origem a um sistema partidário relativamente estável, dominado por 3 grandes partidos nacionais. O PSD, Partido Social Democrático, reunia antigos interventores, né, aqueles que foram ali delegados nos estados por Getúlio Vargas, e elites administrativas estaduais, defendendo uma posição moderada e conciliadora, certo? Mas também um continuismo da base elitista que se mantinha no poder até então. A UDN, União Democrática Nacional, representava setores liberais, conservadores e fortemente antivarguista. Então, uma elite que era contrária aí ao Vargas, né, e o grupo do Vargas no poder.
com discurso moralista e oposição sistemática ao trabalhismo. Então, uma ideia que era contra a ideia dos direitos trabalhistas. E o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, criado sob a influência de Vargas, tinha base urbana e sindical, porque é o trabalhismo, de força sindical, de direitos aos trabalhadores, defendendo direitos sociais e ampliação da participação política dos trabalhadores. Então, isso foi a base aí dos três partidos a partir de 1946. Né? Nós tínhamos outros partidos aí, né? Você vai ter o PCB, bem à esquerda, né? Um partido considerado comunista ali por Dutra, mas você vai ter esses três partidos como os três principais. E o Vargas, muito fortemente ligado ao PTB. Bom, o governo de Dutra, de 46 a 51. O governo de Eurico Gaspar Dutra ocorreu no início da Guerra Fria, né? Nós estamos falando aí de um mundo dividido de um lado União Soviética e do outro lado Estados Unidos. Se ganha a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética do mesmo lado, e aí depois cada um tenta impor o seu modelo, né, o modo de produção no planeta, e acaba que a gente entra numa Guerra Fria, e na América Latina você tinha que se posicionar. Basicamente, a América Latina inteira, tirando Cuba, ali ela acaba se alinhando quase que automaticamente aos Estados Unidos, né? E aí o Brasil se alinha fortemente aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se você não se aliar a mim, né, você será invadido, eu tomarei seu poder, aquele modelo, né, Estados Unidos de assombrar países que não se alinham automaticamente a ele. Na política externa, o país rompeu relações com a União Soviética e aderiu ao TIAR, né, que era um tratado interamericano de defesa. Então, se um for atacado, os demais, é como se todos fossem atacados aqui na América. Integrou o bloco capitalista. Então, o Brasil se alinha automaticamente aos Estados Unidos. Internamente, o governo adotou forte postura anticomunista. Em 47, fecha, né? O Dutra, ele vai fechar o Partido Comunista Brasileiro. Teve registro cassado e os parlamentares perderam os seus mandatos, mostrando para os Estados Unidos, olha, eu tô com vocês, viu? Eu acredito em vocês, nós nos alinhamos automaticamente a vocês. Sindicatos e movimentos populares passaram a sofrer vigilâncias e restrições, porque na cabeça do governo de Dutra aquilo era um movimento que poderia estar ligado ao comunismo da União Soviética. Na economia, Dutra rompe com o intervencionismo do Estado Novo e adota política liberal. O mercado, né, pode se reger. Abertura às importações consumiu reservas cambiais, gerando inflação e desaceleração industrial. Então, é uma política, né, de uma tentativa de cópia aos Estados Unidos, mas nós não tínhamos uma base econômica americana, isso gera uma inflação na gente e a gente tem que comprar aí produtos americanos, porque os Estados Unidos passa a ser o modelo que a América Latina vai seguir. E aí essa compra de produtos vindos dos Estados Unidos aumenta a nossa inflação e diminui o processo das indústrias, né, da indústria nacional de base que o Vargas tinha colocado. Abertura às importações, então, gerou essa situação. O desgaste econômico e social favoreceu o retorno de Getúlio Vargas pelo voto direto. Então, o Dutra meio que pavimentou o caminho para que Vargas voltasse, porque essa política liberal ela trouxe aí problemas no sentido de sindicalismo, trouxe problemas com a perda de empregos, com essa inflação muito alta, diminuiu o consumo, e aí o Vargas, que é uma figura extremamente carismática, mais contraditória, mas um político populista, né, da ideia de servir aquilo que o povo quer, e não exatamente, né, num pensamento dos efeitos econômicos que isso pode gerar, o Vargas era uma figura que assombrou, mesmo que o Dutra tivesse ligações com o Vargas, o Dutra rompe com isso pela questão aí do alinhamento automático dos Estados Unidos, meio que era obrigatório naquele momento, né? Ou senão você seria declarado aí oposição aos Estados Unidos, ok? Nesse cenário, o Vargas assombra aí o modelo de Dutra e aí você vai ter novas eleições em 1950 e Vargas será o presidente eleito. Agora, pela vontade do povo, Vargas volta ao poder de 51 a 54. Eleito em 1950, Vargas volta em um contexto agora democrático, sustentado por forte apoio popular, urbano e sindical, pelo PTB. Seu governo foi marcado pela tentativa de conciliar crescimento econômico, soberania nacional e ampliação dos direitos sociais, certo? Então, ele renuncia lá atrás e agora ele volta, né, democraticamente eleito.
No campo econômico, Vargas defendeu o nacionalismo desenvolvimentista. Então, Vargas fortaleceu a presença do Estado, né? Tinha aquela ideia intervencionista do Estado Novo, mas agora, dentro de uma linha democrática, o Vargas vai assumir uma postura mais firme, né? Uma postura mais firme dentro da ideia comparado com o Dutra, do ponto de vista de um Estado maior, mas não autoritário e ditatorial, como foi dentro do Estado Novo. Certo? Então, a presença do Estado em setores estratégicos, né? Energia, recursos naturais, combustíveis fósseis, e cria o BNDE, atual BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, para financiar a industrialização do país, e funda a Petrobras em 53, símbolo da campanha O Petróleo é Nosso. Essa foto aqui é característica do Vargas pondo a mão no petróleo, né? O petróleo é nosso. E da defesa do controle nacional sobre recursos estratégicos. Essa política do Vargas, ela pautou várias outras políticas mais à frente do petróleo é nosso. No plano social, promoveu aumentos reais do salário mínimo e reforçou o diálogo com sindicatos, fortalecendo o PTB. Então o trabalhismo fica gigante durante esse mandato do Vargas agora. Essas medidas ampliaram o apoio popular, mas intensificaram a oposição da UDN, aquela que é das elites contrárias ao Vargas no poder. E aí a UDN começa a pressionar, né, dizendo que esse modelo vai afundar o Brasil, de só processos sociais e tudo mais. E o Vargas era populista, sabendo que a base popular ia mantê-lo no poder, né, ele joga com isso e aí começa a desagradar as elites brasileiras. Setores empresariais e parte das Forças Armadas que se viam desprestigiadas com o Vargas no poder agora. Acusavam Vargas desse populismo, do pão e circo, inflação e ameaça à estabilidade econômica do país. A crise de 54 e o suicídio de Getúlio Vargas, né? O presidente cumpriu a palavra e disse: só sairei do catete, lembrando que a capital do Brasil nesse momento ainda era o Rio de Janeiro. Só morto sairei do catete, né? Porque aí o Vargas começa a ser pressionado novamente para renunciar. A crise política atingiu o ápice, né, com o atentado da Rua Toneleiro, em agosto de 1954, contra o maior adversário de Getúlio Vargas, que era o Carlos Lacerda, da UDN, jornalista, né, que aí houve um atentado contra ele e que foi colocado como se fosse o Vargas mandando, né, que ocorresse esse atentado. Isso foi o estupim no momento que as elites estavam revoltadas, né, com a atenção do trabalhismo de Vargas, com a política populista, com a falta de estabilidade econômica e com a classe mais baixa, com uma ascensão social que geralmente incomoda as elites mesmo. Então, ataque contra o jornalista Carlos Lacerda, que resultou na morte do major Rubem Vaz, que estava junto com ele. A investigação revelou o envolvimento de membros da guarda pessoal do presidente, o que aprofundou a crise institucional em 1954. Pressionado por setores militares e pela oposição, principalmente a partir desse atentado, Vargas recusou-se a renunciar e, em 24 de agosto de 54, suicidou-se no Palácio do Catete. A divulgação da Carta Testamento provocou grande comoção nacional, transformando Vargas em mito político e reforçando o simbolismo do trabalhismo. Saio da vida para entrar na história. Então está dentro da Carta de Vargas, do lado, né, do seu corpo, quando os militares chegam no Palácio do Catete. O episódio reorganiza temporariamente o cenário político e enfraquece a oposição udenista, né, que tinha ganhado força com o atentado a Carlos Lacerda, e com o suicídio de Vargas, a UDN perde força, porque houve uma grande comoção nacional com a morte do presidente até então, o presidente mais querido do país, controverso, mas com certeza a figura política mais importante, né, do país até essa data, né, desde o início do processo da República, foi Getúlio Vargas. E aí a crise sucessória, né, a preservação da legalidade. Você tinha o vice, que era Café Filho, era feito diferente, o processo do vice votava para presidente e para vice, de forma separada, né, e o vice era Café Filho. Ele assume a presidência, mas com grande dificuldade de manter o processo com essa comoção nacional a Vargas. Adotou uma política econômica ortodoxa, né, mais burocrática. O período foi marcado por instabilidade política e tentativas da UDN de impedir a posse do presidente eleito. E aí, em 1955, nesse período de 54 a 55, você vai ter a crise sucessória, né, porque o Café Filho tenta manter alguma política um pouco mais pragmática, mas tem uma comoção, a UDN querendo tirar
tirá-lo do poder e emplacar o seu presidente, e aí Juscelino Kubitschek é eleito, né, o DN querendo tirar a posse desse presidente eleito em 55, mas não consegue. Juscelino acusado de representar a continuidade do varguismo. Então, tem-se no Juscelino Kubitschek, mineiro, né, senador, governador, prefeito de Belo Horizonte, né, médico, Juscelino Kubitschek vem ser aí para muitos, até pelo carisma, pela forma de se portar, a continuidade do varguismo. E aí a crise foi resolvida com a atuação do ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, que garantiu a legalidade constitucional da eleição de 55 e assegurou a posse de JK. O episódio relevou o papel crescente das Forças Armadas como árbitro da política nacional. Então você percebe que ela pressiona, ela coloca Vargas no poder lá em 30, quando termina com a política café com leite, depois ela vem à frente, né, e se movimenta também para pressionar para a Constituição de 34, depois pressiona o Vargas para sair do poder em 45, depois garante, né, a eleição agora, né, de Juscelino Kubitschek, e a gente vai ver que as Forças Armadas vão se vendo como poder arbitrário, o que historicamente vai levá-los, né, a ter aí a condição de poder dar o golpe em 64. Então, as Forças Armadas vão sendo o processo arbitrário da política nacional, ora cá de um lado, ora cá do outro, mas sempre como grande árbitro. E nesse cenário, as Forças Armadas vão se sentindo acima do processo democrático e do processo político brasileiro, certo? Então isso vai ter aí um grande efeito em 1964, ok? Bom, aqui nós temos o governo de JK, governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, os 50 anos em 5, o plano de metas, o desenvolvimentismo, né, representou o auge desse desenvolvimentismo. JK buscava a ideia da industrialização, mas diferente de Vargas, ele não pensava na ideia de um Estado grande, que numa ideia de indústria nacional. JK começa a abrir o Brasil para receber as indústrias de fora e basicamente seguir o modelo americano. Essa ideia de desenvolvimentismo, de progresso, estava muito ligada à questão do carro. Então, a estrutura automobilística cresce demais durante o modelo do JK. Nós não temos a condição tecnológica de formação de uma indústria de carro no Brasil nesse momento, e aí você traz as grandes empresas de fora para o Brasil para gerar emprego. Então você tem um aumento do êxodo rural nesse momento também, com a vinda aí das indústrias de fora, mas a tecnologia não é nossa, o que é um problema até hoje, né, que nós temos, a gente continua exportando a estrutura primária e tendo que pagar caro pela estrutura manufaturada e tecnológica e tudo mais, certo? Aqui na mão, Juscelino Kubitschek que transfere, promete e transfere a capital do Brasil em 5 anos. Juscelino Kubitschek constrói, junto aí com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, a nova capital do Brasil no eixo do Planalto Central, no centro do país, na ideia prometida lá na Constituição de 1889, que a capital brasileira estaria no centro do país. Juscelino promete isso no início de janeiro de 56 e cumpre, ao entregar Brasília em 1959. Juscelino Kubitschek, então, é o presidente desse avanço brasileiro do progresso. A gente sabe que na questão automobilística, por exemplo, na questão de transporte, foi um grande problema, né? Ter tirado as linhas ferroviárias e trazido totalmente para as linhas automobilísticas, né? Para o rodoviarismo do Brasil. A gente vê isso, a falta que faz a estrutura rodoviária num país imenso igual o nosso, tá? Mas ele buscava acelerar o crescimento econômico por meio de investimentos em energia, transportes, indústria da base, educação e na construção de Brasília. Foi muito criticado, né? Vivia mais em Brasília do que no Rio de Janeiro, que era a capital até então. Foi muito criticado pela inflação, pela não investimento em saúde e educação. Só nessa ideia de grandes obras transformou o Brasil num grande parque de obras, né? Então, a ideia de Juscelino foi essa, o desenvolvimentismo. Forte crescimento do PIB, industrialização acelerada, instalação da indústria automobilística, expansão rodoviária e intensa urbanização. No entanto, esse crescimento teve custos absurdos, principalmente a dívida externa com os Estados Unidos, inflação elevada e manutenção das desigualdades regionais. A ideia era integração regional com a capital no centro do país. Na verdade, isso ampliou as desigualdades do país, porque se levou, por exemplo, para aquela região do estado, daquela região do país, no Planalto Central, não era de uma nova capital que se precisava lá. Aquela música, né, o cidadão, aquilo que eu construí,
hoje eu não posso morar. Depois, né, de Juscelino, a gente sabe que os candangos, aqueles que construíram Brasília, inclusive está na Praça dos Três Poderes, o monumento aos candangos, foram expulsos e acabaram ficando nas cidades satélites ali ao redor. Não por Juscelino Kubitschek, mas na sequência ali por Jânio Quadros, ok? Apesar das contradições, o governo JK ficou associado ao otimismo, à modernização, à crença nacional de um país do futuro e à consolidação da economia industrial brasileira, da economia industrial, ou seja, economia ligada à indústria, mesmo que ela não fosse nossa, ok? Então, Juscelino Kubitschek é extremamente importante num cenário de otimismo, da metade do século XX para frente, né, seremos um país do futuro. Essa ideia do país do futuro, a gente sabe a complicação, né? Você deve ter ouvido que o Brasil era o país do futuro. Eu ouvi, meu pai ouviu, meu avô ouviu, seu filho já ouviu. Parece que o futuro passa, né, e o Brasil fica, mas não por falta de potencial, principalmente pela questão política do nosso país, né? Que historicamente não é presidente A ou presidente B. Historicamente, nós somos um país que ainda carrega, né, mazelas sociais absurdas de grupos de elite que se mantêm no poder, trocam entre eles e as mazelas sociais se mantêm nas classes mais baixas, que cada vez mais distantes dessas classes gerais, e uma classe média que não se entende dentro daquilo que deveria se ver, se acha mais próxima da elite do que das classes mais baixas. Isso faz parte da própria manutenção do status quo, da linha econômica e social que mantém uma elite no poder, uma classe mais baixa que briga entre elas com a manutenção de uma elite, né, que está no poder há tantos anos. Então, essa é a questão, né, de um grande problema do Brasil que nós temos desde o início do colonialismo no país, ok? Bom, e aí, né, você não podia ter reeleição, porque se tivesse reeleição, JK com certeza seria novamente presidente do Brasil. E aí vem o breve governo de Jânio Quadros, eleito em 1960, com um discurso moralizador e anticorrupção. Jânio Quadros governou por apenas 7 meses. Internamente adotou medidas econômicas impopulares. Tinha uma vassourinha ali de tirar a corrupção, proibiu um monte de coisa, proibiu biquíni na praia. Um chato, né? Jânio Quadros considerava um presidente chatíssimo, não agradava ninguém. Externamente seguiu a política externa independente. Sou independente, não vou seguir Estados Unidos, vou seguir União Soviética, seguir ninguém. Aproximando-se, né, de países socialistas, por quê? Porque rompe o alinhamento ligado aos Estados Unidos e naquele momento quem rompia o alinhamento dos Estados Unidos estava automaticamente na vista americana como adversário. E aí, Jânio Quadros condecora Che Guevara, né, com a medalha do Cruzeiro do Sul, a maior condecoração do país. Che Guevara envolvido nas guerrilhas ali, né, do novo grupo castristas, né, do Fidel Castro, Raul Castro, né, e dos movimentos de Revolução Cubana ali na década de 50 e recebe, né, aí a medalha de visto. Che Guevara, inimigo número 1 dos Estados Unidos naquele momento, recebe de Jânio Quadros. Isso foi mais um motivo, né, para que Jânio Quadros ele é pressionado pelas Forças Armadas, renuncia, e aí ele achou que ele entrega sua carta ao parlamento, acreditando que o apelo popular o manteria no poder. Na prática, né, isso provocou forte reação dos militares e de setores conservadores, né, quando ele faz aquela condecoração ao Che Guevara. Em agosto de 61, ele renuncia inesperadamente. Vou renunciar. Esperando que o povo, não, Jânio, continua. Não foi reconduzido, né, ao poder, sem apoio popular. O parlamento aceitou e abriu uma grave crise institucional, né, sem a presença aí do presidente da República, que renuncia inesperado, né, que porque ele foi pressionado pelas Forças Armadas, falou, vou renunciar, o Congresso não vai aceitar porque o povo vai me querer no poder. O povo não quis, o Congresso aceitou, abre uma crise institucional, né? E aí foi marcada aí por o vice toma posse, João Goulart, toma posse, o Jango, de 1961 a 1964. A sucessão de Jânio foi marcada por forte resistência militar à posse de João Goulart, que não queriam. João Goulart era herdeiro político do varguismo, né? Então era ligado na cabeça deles a um lado comunista da coisa, na cabeça dos militares. A solução encontrada foi a adoção de um parlamentarismo. Olha, então vamos tirar poder do presidente. Limitava os poderes dele,
mas em 63 um plebiscito reestabelece o presidencialismo que fortalece Jango, que tinha aí na sua ideia um governo, né, que defendia as reformas de base, incluíam reforma agrária, fiscal, tributária, urbana, educacional, muito reformista, né, as ideias de João Goulart, que era visto pela elite lá da UDN lá atrás, que se mantinha ali como oposição a essa ideia do trabalhismo. Aquele grupo apoiado pelos militares discordava totalmente dessas reformas que queriam colocar, né, a ideia dos sindicalistas, dos mais pobres, dos pequenos agricultores, dentro do orçamento do governo do estado. Além de maior controle sobre o capital estrangeiro, tentar, ao contrário do que fez JK, tentar fechar um pouco essa dependência e essa dívida externa com os países, né, que vem, com os Estados Unidos principalmente, que emprestava ao Brasil, mas a nossa dívida estava ficando gigantesca. As propostas ampliaram o apoio popular, especialmente em trabalhadores e sindicatos, mas intensificaram a oposição de empresários, setores conservadores, igreja e parte das Forças Armadas nas políticas realizadas por João Goulart. E aí, a polarização e o golpe de 1964, né, um país onde você tinha de um lado os sindicalistas, o trabalhismo, né, representado pelo presidente da República agora, João Goulart, do outro lado, grupos de elite, grupos conservadores, Igreja Católica e militares que discordavam completamente desse alinhamento e a influência estadunidense gigantesca sobre um governo que estava propondo reforma agrária e que não se alinhava automaticamente aos Estados Unidos. Com isso, nós vamos ter o golpe de 1964, tema da nossa próxima aula, ok? Bom, então sou o professor Max Engler. Na próxima aula a gente entra aí com o período militar no Brasil, tema extremamente importante para o MP, ok? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau!